Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O tema de hoje é a inequação produto-quociente. Mas o que será uma inequação produto-quociente? Vamos nessa? Bom, uma inequação produto-quociente é uma inequação que pode ser reduzida a produto de duas funções sendo maior ou igual a zero ou a divisão de duas funções sendo maior ou igual a zero. Bom, vale lembrar o que? Se a gente trocar o maior ou igual, tá, por menor ou igual ou menor ou maior, também é chamado de inequação produto-quociente. E além do mais, não necessariamente precisa ser só produto de duas funções ou só a divisão de duas funções. Pode também acontecer o quê? De ter produto de 3 ou mais funções, ou pode ter produto no denominador, produto no numerador, ok? Então o importante é que tenha o quê? Apenas produtos e quocientes de funções, ok? Bom, exemplos de inequação produto-quociente. x² menos 5x mais 6 vezes o 2x mais 5 sendo maior ou igual a zero. O produto da função menos 4x mais 3 pela função menos 5x menos 8 sendo menor que zero. O quociente da função x mais 1 pela função menos x menos 4 sendo maior ou igual a zero. O quociente da função 7x menos 4 pela função menos x² mais 4x menos 4 sendo menor ou igual a zero. O produto, agora o quociente do produto de e elevado a x menos 1 vezes x² mais x menos 2 dividido por x menos 3 vezes o menos x mais 1 sendo maior que zero. E x menos 3 sobre x mais 4 menor ou igual a x menos 1 sobre x mais 2. Ué, professor, mas nessa daí não tá na forma produto quociente. Concordo. Só que aí nós vamos reorganizar essa função e cairemos numa inequação produto quociente, ok? Bom, e como que eu resolvo uma inequação produto quociente? Para resolver uma inequação produto quociente, nós vamos estudar o sinal de cada função separadamente. Ou seja, nós vamos lá analisar cada função do meu produto ou cada função do meu quociente e vamos estudar o sinal. Para estudar o sinal, nós vamos ter que lembrar tudo aquilo que nós já vimos no vídeo de estudo do sinal de função. Tanto de função de primeiro grau, como no caso geral que nós fizemos. Depois eu vou fazer um quadro de sinais. Por que fazer um quadro de sinais? Já que está envolvido aí só multiplicação e divisão de funções, o sinal da função sempre vai ser o produto ou a divisão dos sinais de cada uma das funções. E aí depois eu vou decidir a solução, certo? Então vamos ver os nossos exemplos. Então o meu primeiro exemplo, eu quero saber quando que o produto de x² menos 5x mais 6 por 2x mais 5 vai ser maior ou igual a zero. Então vamos lá, que nem nós vimos primeiro fazer o estudo do sinal de cada função. Então vamos lá, fazer o sinal da função x² menos 5x mais 6. Bom, a gente relembrando, para estudar o sinal de uma função, precisamos fazer o quê? Encontrar as raízes, aí a gente vai fazer o estudo do sinal, ok? E depois a gente decide, ok? Em relação a fazer o estudo do sinal. Vamos lá então. Então, encontrando a raiz de x² menos 5x mais 6. Delta é igual a b² menos 4ac. Então fica menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Fazendo esse produto e essa subtração, resultado da delta dá 1. Então o x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vai ficar 5 mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Que é equivalente a x mais ou menos 1 sobre 2. Ou seja, o meu x1 vai ser 5 mais 1 sobre 2 e o x2 5 menos 1 sobre 2. Ou seja, o meu x1 vale 3 e o meu x2 vale 2. Bom, já que essa daí é uma função do segundo grau, com a maior do que zero, então eu tenho que o esboço do meu gráfico é dessa forma. Logo, como que vai ficar o meu estudo do sinal então? Para x menor do que 2, ela vai ser positiva. Entre 2 e 3, ela vai ser negativa. E para frente do 3, ou seja, para maiores do que 3, ela também vai ser positiva. Logo, podemos concluir que x menor que 2 ou x maior que 3, a função é positiva. E entre 2 e 3, a função é negativa. Pronto, estudamos o sinal da função
x² menos 5x mais 6. Agora vamos estudar o sinal da função 2x mais 5. Bom, encontrando a raiz, 2x mais 5 só vai ser 0. Se 2x for menos 5, ou seja, se o x for igual a menos 5 meios. Como aqui essa função é uma função do primeiro grau com a maior do que 0, então eu tenho que o estudo do sinal é o quê? Sempre que o x for menor que menos 5 meios, a função vai ser negativa. E toda vez que o x for maior que menos 5 meios, a função vai ser positiva. Lembrando que isso daqui vem da onde? Vem do fato da minha reta da função do primeiro grau, nesse caso, ser uma função crescente, ok? Lembrando mais uma vez, se você não lembra de como estuda o sinal de função de primeiro grau e de segundo grau, volta lá no vídeo e dá mais uma verificada, ok? Bom, estudamos o sinal de cada uma delas. Agora a gente vai fazer o quadro de sinais. Então lembrando, ó, como que é feito o quadro de sinais? A gente vai fazer a reta numérica para cada função que nós temos, e a última reta numérica vai ser o do resultado do que nós estamos estudando. Então, ó, uma reta para o x² menos 5x mais 6, uma reta para o 2x mais 5 e uma reta para o produto das duas, ok? Bom, lembrando que aqui a gente coloca quem são as raízes, e a gente sempre tem que colocar as raízes em ordem crescente, ok? Ou seja, do menor para o maior. Então, ó, o menos 5 meios é a raiz da 2x mais 5, e as raízes do x² menos 5x mais 6 é 2 e 3. Então, vamos lá. O estudo do sinal de x² menos 5x mais 6, nós vimos o quê? Que antes do 2 e para frente do 3 é positivo. Então, ó, antes do 2 é positivo e para frente do 3 é positivo. E vimos também que entre 2 e 3 ela é negativa. Então, entre 2 e 3 é negativo. Nós vimos que a função 2x mais 5, antes do menos 5 meios é negativo. Então, ó, antes do menos 5 meios é negativo. E para frente do menos 5 meios é positivo. Então, para frente dos 5 meios, positivo. Bom, agora, como eu quero estudar o sinal do produto, basta fazermos o produto de cada um desses sinais. Então, olha lá, ó, mais vezes menos, menos. Mais vezes mais, mais. Menos vezes mais, menos. E mais vezes mais, mais. Então, esse daqui, pessoal, é o sinal do quê? É o estudo do sinal dessa função multiplicada, ok? Bom, já que esse daí é o sinal da minha função multiplicada, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo que o produto seja maior ou igual a zero. Onde que o produto é maior ou igual a zero aqui? Onde o sinal é positivo. Então, vai estar entre o menos 5 meios e 2 e para frente do 3. Bom, lembrando que, já que é maior ou igual a zero, tá? Nós temos que analisar onde é positivo e onde é zero. A gente sabe, então, que positivo é entre os 2 e para frente do 3. E onde é zero? Exatamente nos valores, não é? Que nós estamos vendo aqui. Então, vai acontecer o que é a minha solução? A minha solução, então, vai ser vai ser o x entre o menos 5 meios e 2, ou seja, com igual. Por quê? Porque pode ser igual a zero, ou quando x for maior ou igual a 3. E em notação de intervalo fica como? Colchetes de menos 5 meios e 2 colchetes. Lembrando que o colchete a gente usa quando é o igual, né? Menor ou igual ou maior ou igual. E se fosse só menor ou só maior, a gente utilizaria o parênteses, certo? E aqui, quando x é maior ou igual a 3, então é do 3 para frente. Então a gente utiliza o mais infinito. E mais uma vez lembrando, o mais infinito sempre é o quê? Com parênteses, ok? Então, eu posso usar qualquer uma dessas duas soluções, que as duas estão corretas. Em notação de intervalo e em notação de conjunto, ok? Bom, mais um exemplo. Resolva a inequação menos 4x mais 3 vezes menos 5x menos 8 menor do que zero. Bom, primeiro, como que nós vamos fazer mesmo? Nós vamos estudar o sinal de cada uma das funções. E aí depois vamos fazer o quadro de sinais e por último decidir a solução. Então vamos lá? Menos 4x mais 3 é uma função do primeiro grau. Então vamos encontrar a raiz. Menos 4x mais 3 é igual a zero. Quando menos 4x for igual a menos 3. Ou seja, quando x for igual a menos 3 sobre menos 4, que é equivalente a
x igual a 3 quartos. Bom, essa função do primeiro grau, ela é uma função com a menor do que zero. Então, já que o a é menor do que zero, sempre que o x for menor que 3 quartos, a minha função agora é positiva. Sempre que o x for maior que 3 quartos, então quer dizer que a minha função é negativa. Lembrando que isso daqui vem do fato da reta ser decrescente. Ok? Então vamos lá. Estudar agora, vamos estudar o sinal da função menos 5x menos 8. Então, encontrando a raiz, menos 5x menos 8 igual a 0. Então, menos 5x é igual a 8. Então, x é igual a 8 sobre menos 5. Logo, x é igual a menos 8 quintos. Novamente, eu tenho uma função do primeiro grau com o a negativo. Já que o a é negativo, então se o x for menor que menos 8 quintos, então a função é positiva. Se o x for maior que menos 8 quintos, então a minha função é negativa. Bom, agora vamos fazer o estudo do sinal. Então as duas raízes que nós encontramos foram menos 8 quintos e 3 quartos. Lembrando que sempre em ordem crescente. Então vamos lá. A função menos 4x mais 3. A gente viu que antes do 3 quartos era positiva e para frente do 3 quartos ela era negativa. A função menos 5x menos 8. Nós vimos que antes do menos 8 quintos ela era positiva e para frente do menos 8 quintos negativa. Logo, agora eu quero saber do produto. Então, do produto vai ser como? Mais vezes mais dá mais vezes menos dá menos vezes menos dá mais. Então, esse daqui ó, é o estudo do sinal do meu produto. O que nós estamos querendo? Nós estamos querendo que o produto seja menor do que zero. Ou seja, já que é menor do que zero, a raiz não entra. Então, vamos ver, onde que ela é menor do que zero? Ela é menor do que zero quando está entre o menos 8 quintos e o 3 quartos. Já que raiz não entra, então é só menor e menor aqui. Então fica entre menos 8 quintos e 3 quartos. Em notação de intervalo, como é menor e menor, parênteses e parênteses. Então fica menos 8 quintos e 3 quartos. Ok? Certinho até o exemplo 2. Agora vamos ver uma inequação quociente. Então, olha lá, x mais 1 dividido por menos x menos 4 maior ou igual a 0. Também vou fazer o quê? Também vou estudar o sinal separadamente. Então, vamos lá. Estudo o sinal de x mais 1. Encontrando a raiz, x mais 1 vale 0 se o x for igual a menos 1. Aqui é uma função do primeiro grau com a positivo. Então, se o x for menor que menos 1, a função é menor do que 0. Se o x for maior que menos 1, então a função é maior do que 0. Agora, estudo o sinal de menos x menos 4. Então vamos lá, encontrando a raiz, menos x menos 4 vale 0. Então nós temos que o menos x é igual a 4, logo o x é igual a menos 4. Agora, eu tenho uma função do primeiro grau com a negativo. Logo, o que vai acontecer? Se o x for menor que menos 4, a função vai ser positiva. Se o x for maior que menos 4, a função negativa. Bom, fazendo agora o quadro de sinais, então apareceu as raízes menos 4 e menos 1. A gente viu que no x mais 1, antes do menos 1 ela era negativa e para frente do menos 1, positiva. A gente viu para o menos x menos 4 que antes do menos 4 ela é positiva e para frente do menos 4 ela era negativa. Agora, como é um quociente, também vale regra do produto. Então fica menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. E mais vezes menos, menos. Qual que é a observação, pessoal? Quando nós estamos trabalhando com inequação quociente, não podemos esquecer que o denominador não pode ser zero. Então, quando for fazer o estudo do sinal do quociente, não podemos esquecer que aqui embaixo não pode ser zero. Então, temos que excluir, ou seja, colocar uma bolinha aberta no valor que zera todas as raízes, o quê? Todas as raízes do denominador. No meu caso, então, aqui, qual que é a raiz do denominador? É a raiz do menos x menos 4, que é o menos 4. Logo, se acontecer da gente precisar colocar o menos 4, não pode esquecer que ele não vai poder entrar em solução. Por quê? Porque senão o meu quociente vai dar divisão por zero e isso não existe, certo? Na matemática. Então, por isso que aqui está com bolinha aberta.
Então vamos lá. Aqui, ó, eu quero saber onde que é maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero é onde é positivo. Então, ó, ela é positiva entre o menos 4 e menos 1. Pode entrar o zero da função? Pode. Então, ó, pode ser igual. Só que não posso esquecer o quê? Que pelo fato do menos 4 estar no denominador, ele não pode entrar na solução. Então, qual vai ser a minha solução? A minha solução vai ser entre o menos 4 e menos 1. O menos 1 com igual e o menos 4 sem o igual. Em outras palavras, ou seja, em intervalo fica mais fácil de entender. O menos 4 é aberto, ou seja, com parênteses, e o menos 1 é fechado, com colchetes. Certo? Então, toda vez que for na equação quociente, tomem cuidado. Não esqueçam de excluir da sua solução sempre o valor que zera o denominador. Ok? Mais um exemplo. 7x menos 4 sobre menos x quadrado mais 4x menos 4 sendo menor ou igual a zero. Então vamos lá. Vou estudar o sinal de 7x menos 4. Então vai ficar 7x menos 4 igual a zero. Então 7x é igual a 4 e o x é igual a 4 sétimos. Bom, nós temos aqui o que? Uma função do primeiro grau com a maior do que zero. Já que o a é maior do que zero, então vai ser o que? Sempre que o x for menor que 4 sétimos, a função é negativa. Sempre que o x for maior que 4 sétimos, a função é positiva. Agora, estudar o sinal de menos x quadrado mais 4x menos 4. Vamos lá, quero encontrar as possíveis raízes. Aqui eu vou utilizar o que? Eu vou utilizar soma e produto. Quem não lembra de soma e produto, olhar o vídeo de equação do segundo grau, ok? Então vamos lá, a soma das raízes é menos b sobre a, então vai ficar menos 4 sobre menos 1, resultado dá 4. Produto das raízes sempre é c sobre a, então vai ficar menos 4 sobre menos 1, resultado dá 4. Logo, eu tenho que pensar dois números que a soma dá 4 e o produto dá 4. Quais são esses dois números? 2 e 2, né? Ou seja, cheguei em raízes iguais. Ou seja, equivale a dizer que eu tenho apenas uma raiz dupla. Logo, meu delta é igual a zero. Se meu delta é igual a zero, o esboço do meu gráfico fica assim, certo? Como o meu a é negativo, então com cavidade para baixo. E aí como fica o estudo do sinal? Antes do 2, negativo, para frente do 2, negativo também. Bom, e como que fica então o estudo do sinal? Para x diferente de 2, a função sempre é negativa. Agora vamos para o quadro de sinais. Então, ó, a raiz 4 sétimos e a raiz 2. A gente viu para a função 7x menos 4 que antes do 4 sétimos era negativa, para frente do 4 sétimos, positivo. Para a função menos x quadrado mais 4x menos 4, a gente viu que antes do 2 era negativa, para frente do 2 negativa. Fazendo o estudo do sinal, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos e mais vezes menos dá menos. Lembrando que como é um quociente, o que zera o denominador, a bolinha é aberta. Então no 2 vai ser uma bolinha aberta. Bom, agora o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo onde ela é menor ou igual a zero. Onde que ela é menor ou igual a zero? É todo esse valor com exceção do 2. Então o que a gente vai fazer? A gente vai de 4 sétimos a 2 e depois de 2 ao infinito. Então vai ficar como minha solução? Entre o 4 sétimos e o 2, já que aqui é menor ou igual a zero, então nós podemos considerar aonde zera. Então o 4 sétimos entra. Então por isso que é menor ou igual. O 2 não pode entrar porque está no denominador. E aí depois para x maiores do que 2. Como que fica minha solução em conjuntos? Fica fechado no 4 sétimos até 2 aberto, unido com 2 até o mais infinito. Ok? Então sempre tomar cuidado com o denominador. Exemplo 5. Quero saber o sinal. Eu quero saber quando é maior que zero o produto dessas quatro. O quociente. Vamos melhorar aqui. Eu quero saber quando que esse quociente aqui vai ser maior do que zero. Então vamos estudar o sinal de cada uma das funções. Bom, estudo o sinal de e elevado a x menos 1. Bom, primeira coisa, essa daqui não é uma função de primeiro e de segundo grau, ok? Não é uma função polinomial. Então aí quem tem dúvida de como estudar o sinal dessa função, volta lá no meu vídeo que eu fiz sobre estudo das funções, tá bom?
que aí lá explica como faz o estudo do sinal. Como que a gente vai fazer? Resumindo, a gente vai encontrar a raiz e a gente vai utilizar que essa função é uma função contínua. Já que ela é uma função contínua, ela não muda de sinal se não passar pela raiz. Então, antes da raiz a gente sabe que é um sinal, entre as outras raízes, dependendo de quantas raízes vai ter, né? Então vai ser outro sinal, depois até no maior do que a última raiz vai ser o mesmo sinal. Então vamos lá. E elevado a x menos 1 igual a 0. A gente sabe que e elevado a x é igual a 1. Bom, para trabalhar com uma equação exponencial tem que estar na mesma base. O 1 é a mesma coisa de falar e elevado a 0. E aí, já que e elevado a x tem que ser e elevado a 0, então a gente sabe que o x vale 0. Ou seja, a gente sabe que tem o quê? Apenas a raiz x igual a 0. Bom, como essa função é contínua, a gente vai saber o quê? Que ela tem um sinal para antes do zero e um sinal para depois do zero. Como que eu faço para verificar qual que é o sinal dela? Escolho um valor antes do zero e um valor depois do zero. Então, eu vou fazer o e elevado a menos 1 menos 1. E elevado a menos 1, mesma coisa de 1 sobre e menos 1. Fazendo o número 1 sobre e, o resultado dá 0,36 menos 1. Aproximadamente, tá? Porque esse e aí é um número irracional. Então, o resultado vai dar menos 0,64. Ou seja, sabemos o quê? Que antes do zero, a minha função então é um valor negativo. Se ela é valor negativo, então todos os valores antes do zero vai estar negativo. Agora, vou pegar um valor maior do que zero. E elevado a 1. Então vai ficar e elevado a 1 menos 1. Então vai dar 2,71 menos 1. E aí o valor dá 1,71. Ou seja, como por 1 deu um número positivo, então qualquer número para frente do zero também vai dar um número positivo. Então, como que fica o estudo do sinal? Se o x for menor do que zero, a função é negativa. Se o x for maior do que zero, a função é positiva. Certo? Bom, agora eu vou estudar o sinal de x² mais x menos 2. Novamente, eu vou usar soma e produto. Então, a soma das raízes é menos b sobre a. Então, vai dar menos 1 sobre 1. Resultado vai dar menos 1. O produto das raízes é c sobre a. Então, vai dar menos 2 sobre 1. Então, vai dar menos 2. Logo, eu tenho que pensar dois números em que a soma dá menos 1 e o produto dá menos 2. Quais são esses dois números? Isso, posso falar que é 1 e menos 2. O produto dá menos 2 e a soma dá menos 1. Então, vamos lá. Vou fazer o estudo do sinal. Essa daqui é uma parábola voltada para cima, já que o a é positivo, com duas raízes. Então, o meu gráfico, meu esboço é parecido com isso. Então, vamos lá. Analisando o gráfico, antes do menos 2 é positivo. Entre o menos 2 e 2 vai dar negativo. E para frente do 1 vai dar positivo. Logo, vai ser, sempre que o x for menor que menos 2 ou x maior do que 1, a função é positiva. Entre menos 2 e 1, a função é negativa. Bom, agora eu vou estudar o sinal de x menos 3. Então, encontrando a raiz, x menos 3 igual a 0. Isso implica que x é igual a 3. Agora, função do primeiro grau com a positivo. Então, vai ser o quê? Sempre que o x for menor do que 3, a função é negativa. Sempre que o x for maior do que 3, a função positiva. Bom, agora eu vou estudar o sinal de menos x mais 1. Então, vamos lá. Encontrando a raiz, menos x mais 1 vale 0. Então, vamos ter o quê? Que o menos x vai ser igual a menos 1. E aí, temos que o x vale 1. Bom, agora é uma função do primeiro grau com a negativo. Então, vai ficar como o estudo do sinal. Sempre que o x for menor do que 1, a função é positiva. X maior do que 1, função negativa. Agora, vou fazer o quadro de sinais. Então, uma função, uma reta por e elevado a x menos 1. Uma reta por x² mais x menos 2. Uma reta por x menos 3. Uma reta por menos x mais 1. E uma reta para minha função que eu estou analisando, onde ela é positiva ou negativa. Ok? Vamos lá. O e elevado a x menos 1. Nós vimos que antes do zero era negativo, para frente do zero, positivo. X² mais x menos 2. Nós vimos que antes do menos 2 era positivo, e para frente do 1, positivo. E entre o menos 2 e 1 era negativo. O x menos 3. Nós vimos o quê? Que antes do 3 ela era negativa, para frente do 3, positiva. Menos x mais 1.
nós vimos que antes do 1 ela era positiva e para frente do 1 ela era negativa, ok? Bom, agora vamos fazer o produto. Ó, aqui é produto e quociente, então tudo vale a regra de sinal. Então, menos vezes mais, menos, vezes menos, mais, vezes mais, mais. Então, mais. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Então, resultado, menos. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais vezes mais, mais. Então, resultado, dá mais. Mais vezes mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais, o resultado, mais vezes mais vezes mais vezes menos, menos. E lembrando de tirar o quê? De tirar os que zeram o denominador, que é o 1 e o 3, ok? Vamos analisar agora. Eu quero onde é maior do que zero. Onde que é maior do que zero? Quando x é menor que menos 2, quando está entre 0 e 1 e quando está entre 1 e 3. Então vamos lá. Então a solução, ó, x menor que menos 2, ok? Entre 0 e 1 e entre 1 e 3. Como aqui é maior do que 0, todos são abertos, ok? Ou seja, tudo não tem igual. E em notação de intervalo, x menor que menos 2 é de menos infinito até menos 2, unido. Aqui 0, 1, 0, 1 e 1 e 3, 1 e 3. E todos são parênteses, ok? E o nosso último exemplo, que aparentemente não é uma inequação produto-quociente. Mas vocês vão ver o quê? Que a hora que nós reorganizarmos essa função, vai acontecer o quê? Ela vai cair numa inequação produto ou quociente. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro passar tudo para o primeiro membro. Então vai ficar x menos 3 sobre x mais 4 menos x menos 1 sobre x mais 2. Agora eu vou tirar o mínimo entre x mais 4 e x mais 2. Bom, aqui, como esse polinômio não é múltiplo desse, então o MC é o quê? Basta fazer o quê? A multiplicação. E aí vai ficar como, então? Esse x mais 4 vezes x mais 2 dividido por x mais 4 dá o x mais 2. Vezes x menos 3, então vai ficar x menos 3 vezes x mais 2. X mais 4 vezes x mais 2 dividido por x mais 2 dá x mais 4. Vezes o x menos 1, então vai ficar x menos 1 vezes x mais 4. Agora eu vou desenvolver. Desenvolvendo essa multiplicação e fazendo essa subtração, nós vamos chegar nisso, ó. Que menos 4x menos 2 dividido por x mais 4, x mais 2 menor ou igual a 0. Aí, pessoal, você vai falar, por que você multiplicou só em cima e não multiplicou embaixo? Bom, porque fazer estudo do sinal de função de primeiro grau é mais fácil do que fazer estudo do sinal da função do segundo grau. E aí, como eu sei fazer o desse e desse, eu não fiz a multiplicação. Se vocês quisessem fazer a multiplicação também, sem problema. Aí ficaria o quociente dessa função pelo produto dessa daqui, ok? Então vamos lá. Fazendo o estudo de menos 4x menos 2. Então, encontrando a raiz, menos 4x menos 2 vale 0. Então vai ficar menos 4x igual a 2. X vai ser igual a menos 2 quartos, simplificando, menos meio. Que, como é uma função do primeiro grau com A negativo, então sempre que for menor que menos meio, a função é positiva. Sempre que for maior que menos meio, a função negativa. Agora, fazer o estudo do sinal da função x mais 4. Então, x mais 4 é igual a 0. Então, x é igual a menos 4. E aí, agora, uma função do primeiro grau com A positivo. Então, sempre que o x for menor que menos 4, a minha função é negativa. E sempre que o x for maior que menos 4, a função é positiva. E por último, o sinal da x mais 2. Então vai ficar x mais 2 vale 0, então eu tenho que o x vale menos 2. Novamente, como é uma função do primeiro grau com A maior do que 0, então se o x é menor que menos 2, ela é negativa, e se o x for maior que menos 2, ela é positiva. Agora, fazer o quadro de sinal. Então vamos lá, fazer o quadro de sinal. Menos 4x menos 2. Nós vimos que antes do menos meio, ela era positiva, para frente, negativa. Nós vimos o quê? Que antes do menos 4, ela era negativa e para frente do menos 4, positiva. O x mais 2, a gente viu que antes do menos 2 ela era negativa e para frente do menos 2 ela era positiva.
E agora fazer a multiplicação. Mais vezes menos, menos vezes menos, mais. Mais vezes mais vezes menos, menos. Mais vezes mais vezes mais, mais. Menos vezes mais, menos vezes mais, menos. E lembrando de tirar os denominadores, então bolinha aberta e bolinha aberta. Agora, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo quando ela é menor ou igual a zero. Então, menor ou igual a zero é entre menos 4 e menos 2 e para frente do menos meio. Então, a minha solução vai ser o quê? Entre menos 4 e menos 2 e x maior ou igual a menos meio. Lembrando que aqui tem o igual porque aqui tem o igual e aqui não tem os iguais porque aqui é o que zero denominador. E como que vai ficar a minha solução em notação de intervalo? Vai ser o intervalo de menos 4 a menos 2 unido com de menos meio a mais infinito. Ok? Bom, então esses daqui foram os nossos exemplos, tá? Espero que tenham gostado. Aguardo vocês para a próxima aula. Não esqueça de dar o joinha, tá? No canal, assinar o meu canal e abraços e até a próxima. E lembrando, a matemática não é complicada. A falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.